Imagine mergulhar no oceano e encontrar o vazio. Nada se move. Nenhum peixe, nenhum som, nenhuma corrente. Apenas um silêncio denso, sufocante, como se o mar tivesse morrido. Essas são as chamadas águas fantasmas, regiões inteiras do oceano onde a vida simplesmente desapareceu. Não há cardumes, não há corais, não há plâncton, só um ambiente morto e químico, como um deserto líquido. Mas o mais assustador é que essas zonas estão crescendo. A cada década, as áreas do oceano onde o oxigênio se esgota menos e a vida deixa de existir se expandem como feridas azuis no corpo do planeta. O que está transformando partes do mar em cemitérios invisíveis? Será apenas culpa da poluição humana? Ou existe algo mais profundo acontecendo nas correntes do oceano? Hoje, vamos mergulhar juntos em um dos fenômenos mais misteriosos e alarmantes do nosso tempo. Prepare-se para explorar as zonas mortas dos oceanos, menos as verdadeiras águas fantasmas. Durante bilhões de anos, o oceano foi o coração pulsante da Terra. Foi lá que a vida começou, em uma dança microscópica entre moléculas e energia. Até hoje, os mares produzem mais da metade do oxigênio que respiramos e absorvem grande parte do calor e do carbono da atmosfera. Cada gota d'água do mar é um pequeno ecossistema, menos cheio de bactérias, fitoplânctons, crustáceos e peixes, todos interligados. O oceano é como um organismo vivo, respira, se move, alimenta e regula o planeta. Mas, em algumas regiões, esse equilíbrio está quebrando, o oxigênio está sumindo e, com ele, a vida está desmoronando silenciosamente. Esses locais são chamados pela ciência de zonas hipóxicas, áreas com níveis tão baixos de oxigênio dissolvido que nenhum organismo complexo consegue sobreviver. É como se o mar ficasse sem ar, e o que sobra é o vazio. Para entender como essas áreas mortas surgem, é preciso entender como o oceano respira. O oxigênio entra na água principalmente de duas formas: pela atmosfera, misturando-se à superfície através das ondas e ventos; pela fotossíntese, realizada por trilhões de minúsculos fitoplânctons que flutuam nas águas iluminadas pelo sol. Mas quando esse equilíbrio é perturbado, seja pelo aquecimento global, seja pelo excesso de nutrientes e poluição, o sistema entra em colapso. Os fitoplânctons crescem em excesso por causa do escoamento de fertilizantes, esgoto e produtos químicos. Quando morrem, se acumulam no fundo do mar. Bactérias passam a consumir esse material orgânico e, nesse processo, elas sugam todo o oxigênio da água. O resultado, uma região sem ar, sem vida, sem retorno. É um ciclo invisível, mas devastador. A cada verão, milhares de quilômetros quadrados de oceano se transformam em verdadeiras zonas mortas, incapazes de sustentar peixes, crustáceos ou corais. Essas zonas não são apenas raridades isoladas. Hoje, já foram identificadas mais de 500 zonas mortas ao redor do mundo. Segundo a UNE e o Programa Internacional de Oceanografia, uma das mais conhecidas fica no Golfo do México, onde o rio Mississippi despeja toneladas de resíduos agrícolas. Todo ano, uma área equivalente ao estado de Sergipe se torna um deserto subaquático, incapaz de sustentar peixes. No Mar Báltico, entre a Escandinávia e o norte da Europa, a situação é ainda pior. É a maior zona morta permanente do planeta, com mais de 70 mil quilômetros quadrados. Ali, a falta de oxigênio é tão severa que até as bactérias produtoras de enxofre dominam o ambiente, tingindo o fundo do mar com tons esverdeados e tóxicos. No Oceano Índico, o Golfo de Omã abriga uma zona morta do tamanho do estado de Goiás, descoberta por drones submarinos da NASA em 2018. E no Pacífico tropical, estudos recentes revelaram que grandes faixas do oceano estão sofrendo um processo lento de asfixia. A Terra está se enchendo de mares fantasmas, regiões que já foram vibrantes e agora são apenas sombras do que um dia foram. Mas por que essas zonas estão crescendo tão rápido? O principal culpado é o aquecimento global. Água quente dissolve menos oxigênio, é uma simples lei da física. Além disso,
O aumento da temperatura cria camadas mais estáveis na superfície do oceano, dificultando a mistura entre as águas superficiais ricas em oxigênio e as águas profundas. O resultado é um oceano que respira cada vez menos. Segundo a Unesco, o oceano perdeu cerca de 2% do seu oxigênio total em apenas 50 anos. Parece pouco, mas esse número é suficiente para alterar completamente ecossistemas inteiros. Em algumas regiões tropicais e temperadas, o declínio chega a 40%, uma mudança catastrófica para peixes, moluscos e corais. Peixes começam a migrar para águas mais rasas, fugindo do sufocamento. Espécies que não conseguem se adaptar simplesmente desaparecem. E assim, o oceano vai mudando de cor, de cheiro e de som. As águas fantasmas se expandem, substituindo o azul vivo por tons esverdeados, acinzentados e silenciosos. Mas há algo ainda mais inquietante. Mesmo nessas regiões mortas, a vida não desaparece completamente. Ela muda de forma micro-organismos extremófilos, seres que sobrevivem em condições letais, menos começam a dominar o cenário. Alguns deles não precisam de oxigênio, eles respiram enxofre, ferro ou nitrogênio, criando gases tóxicos como o sulfeto de hidrogênio, o mesmo que dá cheiro de ovo podre a ambientes apodrecidos. Esses micro-organismos transformam o fundo do mar em paisagens surreais, cobertas por tapetes de bactérias brilhantes e gases venenosos. É um tipo de vida que lembra os primeiros estágios da Terra primitiva, antes mesmo da existência de oxigênio na atmosfera. Ou seja, as zonas mortas são, de certa forma, janelas para o passado profundo do planeta, menos uma lembrança de como o mundo era antes da vida complexa existir. Mas há um paradoxo nisso. À medida que destruímos o equilíbrio moderno dos oceanos, estamos forçando o planeta a regressar às suas origens tóxicas. A ciência alerta. Se o ritmo atual continuar, as zonas hipóxicas podem dobrar de tamanho até o fim do século. E isso tem consequências que vão muito além da vida marinha. Essas áreas alteram correntes oceânicas, cadeias alimentares e até o clima global. Com menos oxigênio e menos organismos fotossintetizantes, o oceano absorve menos carbono. Ou seja, perde parte de sua capacidade de equilibrar a atmosfera. O resultado é um efeito dominó. O aquecimento acelera, o oxigênio cai ainda mais, e o ciclo se repete. Em algumas simulações climáticas, cientistas preveem que certas regiões tropicais podem se tornar mares mortos permanentes até 2100, o Pacífico Oriental, o Atlântico Sul e o norte do Oceano Índico estão entre os mais ameaçados. Essas águas fantasmas do futuro seriam zonas de exclusão biológica, menos lugares onde nada sobrevive, nem mesmo o som. Um mar de silêncio total. O impacto sobre os ecossistemas costeiros é devastador. Corais morrem sufocados, peixes desaparecem, crustáceos se intoxicam, e as comunidades humanas que dependem do mar ficam sem sustento. No Golfo do México, pescadores relatam que seus barcos voltam com redes vazias durante o verão. Os camarões, que antes eram abundantes, somem, e os poucos peixes que restam fogem para regiões mais frias. No Mar da China Oriental, a perda de oxigênio está transformando recifes inteiros em estruturas calcárias vazias, habitadas apenas por algas e bactérias. É o colapso silencioso de um mundo que parecia infinito. Mas não é apenas o mar. Lagos, rios e represas também estão sofrendo do mesmo mal. O fenômeno da eutrofização, causado pelo excesso de nutrientes, está criando zonas mortas em água doce também. Ou seja, o planeta inteiro está perdendo o ar. A humanidade depende do oceano para tudo, menos comida, clima, oxigênio, equilíbrio químico. Mas tratamos o mar como uma lixeira líquida, despejando nele tudo o que não queremos ver. Agora, o próprio oceano começa a responder. E sua resposta é o silêncio. Nos últimos anos, cientistas vêm tentando mapear as zonas hipóxicas com tecnologia de ponta. Drones submarinos, satélites e robôs autônomos. Esses equipamentos conseguem identificar o pulso do oceano, medindo o nível de oxigênio, temperatura e
nutrientes. E os resultados são assustadores. Mesmo regiões que antes eram consideradas estáveis, menos como partes do Atlântico Sul e do Pacífico Norte, estão mostrando declínios rápidos de oxigênio. Mas há também pequenas esperanças. Pesquisadores descobriram que algumas algas e bactérias simbióticas conseguem sobreviver temporariamente e até regenerar parcialmente o equilíbrio químico do ambiente. Elas criam microbolhas de oxigênio, permitindo que pequenos organismos resistam. São como os últimos suspiros de vida em mares que estão morrendo. Ainda existe esperança. Experimentos em algumas regiões da Noruega e da Holanda mostraram que, quando a poluição é reduzida, o oceano pode se regenerar com surpreendente rapidez. No Mar Báltico, áreas que estavam mortas há décadas começaram a mostrar sinais de recuperação, com o retorno de pequenos crustáceos e peixes. Mas isso só aconteceu após anos de controle rigoroso de esgoto e fertilizantes agrícolas. Ou seja, o oceano sabe se curar, se dermos tempo e espaço a ele. Mas essa cura exige algo que a humanidade raramente oferece: paciência, humildade e responsabilidade. Mesmo com tantos estudos, há perguntas sem resposta. Por exemplo, por que algumas zonas mortas voltam à vida sozinhas, enquanto outras permanecem mortas por séculos? O que fazem certas bactérias sobreviverem onde tudo mais morre? E será que o oceano está guardando outros tipos de vida desconhecida, adaptadas ao ambiente sem oxigênio? Alguns cientistas acreditam que essas regiões podem abrigar organismos completamente novos, com metabolismos que desafiam nossa compreensão da biologia. Talvez, nas profundezas silenciosas, existam formas de vida que evoluíram à sombra da morte. Se isso for verdade, as águas fantasmas podem ser não apenas o fim da vida, como conhecemos menos, mas também o início de algo novo. O oceano é o espelho do planeta. Quando ele adoece, a Terra inteira sente. E quando ele se cala, o mundo perde sua voz. As águas fantasmas não são apenas fenômenos científicos. São mensagens silenciosas, sinais de que ultrapassamos o limite, sinais de que precisamos repensar nossa relação com o mundo natural. Porque, no fim das contas, nós também somos parte desse oceano. Nosso sangue tem o mesmo sal que o mar. Nossa sobrevivência depende da respiração das algas, das correntes e dos corais. E se o oceano para de respirar, nós também paramos. As águas fantasmas são um lembrete poderoso do que acontece quando a natureza é levada ao extremo. Um lembrete de que a vida é frágil até mesmo nas profundezas mais vastas. Talvez, um dia, algumas dessas zonas voltem a florescer. Talvez, em silêncio, o oceano ainda guarde a força para se curar. Mas até lá, precisamos ouvir o aviso que vem das profundezas. Se continuarmos a sufocar o mar, ele devolverá o silêncio. E esse silêncio será o eco do que um dia foi a vida mais abundante do planeta.